Oi, feliz sábado, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sempre gosto de dizer, né? Feliz sábado, menos um para a breve volta de Jesus, né? Menos um sábado de espera. Que a gente tem a alegria de saber, né? Que Jesus logo vai voltar. Para que assim os nossos sábados sejam eternos. Que vai ser uma maravilha só. Meditação de pôr do sol, né? Dia 3 de outubro. Vem com o tema Deus odeia o divórcio. O texto está lá em Mateus 5,32, que diz assim: Eu, porém, vos lhe digo, né? Quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. A banalização do divórcio é um reflexo de uma geração divorciada da Bíblia, ou seja, de Deus, né? Vivemos na era dos descartáveis e do esforço mínimo, em que não se pensa mais em consertar coisas. Ou se desiste, ou se troca. A banalização até a glorificação do divórcio pela mídia são alarmantes. E as estatísticas no meio cristão não diferem muito dos índices da população em geral. Ou seja, até no meio cristão, né? A gente vê muito isso, questão do divórcio. Nesta meditação abordaremos algumas formas de evitar o divórcio. Observe a seguir algumas medidas importantes. Anotem aí, pessoal. Ter uma visão bíblica do casamento é uma das e de sua durabilidade. Ter uma visão bíblica do casamento e de sua durabilidade. O casamento não foi feito casar hoje, separar amanhã, não. Ele foi feito para durar a vida toda, né? O próprio Cristo disse que quando os dois se tornam uma só carne, que o homem não separe, né? A única coisa que pode separar um casal, que deveria, na verdade, separar um casal, seria a morte, né? Até que a morte os separe, né? Manter uma vida de intercessão, tanto particular, você sozinho, tanto quanto em conjunto com o seu marido, né? Isso fortalece muito. Fechar a porta para terceiros. Geralmente, às vezes, quando a gente tá passando por alguma situação no casamento, né? Infelizmente, às vezes a gente começa a falar com alguém achando que aquela pessoa vai ajudar e, na verdade, acaba expondo a vida particular, que deveria ser entre casal, expõe, né, a vida. E quando é pessoas do sexo oposto, tipo eu, né, um exemplo, tô com um problema no meu casamento, aí vou lá conversar com um amigo. Aí aquele amigo fica ali ouvindo, aí pode ser que aconteça, que dificilmente não acontece, de os dois cair na tentação, né? Ficar ali ouvindo um outro, não sei o quê. Então, não é aconselhável que você exponha a sua vida, e principalmente para pessoas do outro sexo, do sexo oposto, né? Converse com Deus, porque Ele vai lhe entender e não vai expor sua vida para as outras pessoas, né? E você pode expor para terceiros, que no caso é Jesus, que Ele sim vai ter a resposta certa para tudo. Realizar o culto doméstico, que é aquele em casa, né? Não esperar só ir para a igreja, mas faz em casa também. Ele é uma vacina poderosa contra o divórcio, né? Vocês já devem ter ouvido, casal que ora unido permanece unido. Isso é uma verdade, né? Vigie os olhos e ouvidos, pois os primeiros sinais de ruptura
futura podem vir daí. Não fica olhando, né? Porque que nem Davi. Davi olhou a mulher e desejou, né? Daí, o que a gente puder evitar de estar olhando muito, né, para outra pessoa do outro sexo, para não ter alguma coisa, né? Enfim, passar mais tempo juntos, isso é muito bom, porque às vezes, né, o marido ou a mulher trabalha fora, aí tem pouco tempo junto. E às vezes, o pouco tempo junto que estão, às vezes é só para resolver problemas. Falta de dinheiro, o bujão acabou, alguma coisa assim. Não passe junto tempo de qualidade. Passe tempo de qualidade juntos, né? Que isso vai fortalecer também. Aprender a perdoar. Esse é o mais importante. Aprender a perdoar não é você esquecer que a gente, os seres humanos, não tem o mesmo poder de Deus de deletar da mente. Tem gente que acha que... E diz assim, né? Se você ficar falando é porque você não esqueceu. Não, não é questão de esquecer, de perdoar, né? Você perdoa, mas você vai lembrar, mas só que aquilo não vai te ferir mais quando você perdoa. Se você escolheu perdoar, então perdoe, esqueça. Não esquecer de não lembrar, mas de estar passando, né? Você fez isso, você fez aquilo, entendeu? Isso aí. Não deixe o outro lutar sozinho. Ajude o outro nas lutas diárias, não só de casa, né? Nas lutas espirituais também. Convide ele para orar. Convide ele para ler a meditação, um textozinho bíblico. Faça perguntas da Bíblia, mesmo que você não saiba, pesquise, dê um Google, né? Isso vai fortalecer também. Envolver-se na obra de Deus, juntos. Acho que esse é o mais importante. Um dos mais importantes, né? Quando você está trabalhando na obra de Deus, enquanto você trabalha na obra de Deus, Deus trabalha na sua vida. Então não deixe de fazer coisas juntos dentro da igreja. E ser fiel, pois a infidelidade é a ponte mais difícil de se consertar. Uma vez, né, que você trai, é muito difícil a confiança voltar a ser o que era. Na verdade, dificilmente voltará a ser o que era, né? Sempre alguém vai estar... A pessoa, no caso, que foi traída, sempre vai ficar com o pé atrás, né? Então, evite. Que você puder fugir da tentação, fuja. Cuidar dos detalhes. Pois grandes abismos são construídos a partir deles. Pequenos detalhezinhos. Que às vezes a gente não se toca, não percebe, né? Que tá acontecendo. Chama para conversar, se você vê alguma coisa. Chama para conversar, ó, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer para ajudar. Conversa, gente. Casal é para isso, para conversar. Vocês devem ser o melhor amigo um do outro, né? Tirando Deus, claro, abaixo de Deus, o marido e a mulher devem ser os melhores amigos. A Bíblia diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis, né? Infidelidade em todos os âmbitos da palavra, né? Em todos os aspectos da palavra. Está lá escrito em Malaquias 2,16. O divórcio tem consequências dolorosas para todas as partes envolvidas. Às vezes a gente, quando separa, né? A gente acha ou pensa, imagina que quando se separar só vai causar... Às vezes pensa no benefício próprio, mas não pensa no mal que vai fazer o outro. E não só isso, no entorno, né? Os filhos sofrem também. E os amigos, né? Os amigos do casal. Tudo isso impacta a vida de todo mundo. A comunidade religiosa também, né? Esse versículo expressa o desejo de Deus
por relacionamentos duradouros e amorosos. Ellen G. White escreveu: a graça de Cristo, e ela somente, pode tornar o casamento o que Deus designou que fosse, um meio para a bênção e reerguimento da humanidade. E assim as famílias da terra, em sua união, amor e paz, podem representar a família do céu. Tá lá no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 47. Que Deus abençoe seu lar neste dia especial, fazendo dele um pedacinho do céu na terra. Consagre sua família e seu casamento ao Senhor. Amém, né? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Se não fosse a tua fidelidade, não estaríamos aqui. Mesmo que a gente seja infiel, ó Deus, mas o Senhor permanece fiel e quer nos ensinar com a tua fidelidade para que a gente seja fiel também, como o Senhor é. Muito obrigada por tudo, por mais um sábado. Fica com cada um, irmão que está ouvindo essa mensagem, que toque o coração, Senhor Deus, e que eles procurem conhecer mais de Ti, para que o Senhor seja exemplo na vida deles, um exemplo prático. Fica com cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.